nas vossas Bíblias, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e verso 17. Glória a Jesus. Segunda aos Coríntios, capítulo 5 e verso 17. O tema da nossa mensagem hoje é aprendendo a viver como nova criatura. Amém? Eu vou estar lendo para não falar aos irmãos. Diz assim o texto: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Pode se aceitar? Fica à vontade. Glória a Deus. Meus irmãos, essa palavra aqui, ela fala muito conosco, né? E a princípio, quando a gente ouve falar que quando Paulo ele escreve esse trecho da carta aqui e diz para a igreja que agora nós somos, né? Nova criatura, né? Às vezes parece ser meio confuso na nossa cabeça, mas nessa noite eu gostaria de deixar claro para você aqui, porque essa nova criatura que Paulo ele está dizendo para a igreja de Corinto e que serve para nós vamos aplicar para a nossa vida nesta noite. Nós éramos separados de Deus, nós éramos uma criatura que foi criada por Deus, a sua imagem e semelhança, porém nós, por consequência do pecado, nós nos separamos de Deus. Nós éramos uma criatura que estava afastada dos caminhos do Senhor. E é isso que Paulo está dizendo aqui, que aqueles que aceitam a Cristo, eles passam a viver de uma forma diferente. Nós não temos mais prazer no pecado, ou seja, não devemos. Aqueles que ainda não receberam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça isso, vai ser a melhor decisão da sua vida. Você vai receber o ministério da reconciliação, que é aqui a intenção de Paulo, é dizer para essa igreja que agora eles foram reconciliados com Deus. Agora eles não podem mais viver de qualquer maneira, agora eles não podem mais viver no pecado. E para que nós fôssemos transformados em uma nova criatura, nós éramos injustos, éramos pecadores, tínhamos prazer no pecado. E isso nos separava de Deus com toda a certeza que existe no mundo. Porque Deus é santo, e santificação é separação do pecado. Ou seja, Deus ele não compactua com quem tem prazer no pecado, com quem vive no pecado. É por isso que nós não podemos ter esse prazer na nossa vida. Paulo, na carta aos Romanos, ele vai deixar isso claro para a igreja também. Ele vai dizer para a igreja que eles não poderiam andar segundo a carne, porque eles já passaram por essa fase, eles foram perdoados e agora eles devem viver como guiados pelo Espírito Santo. Nós somos justificados por Cristo. Lá em Hebreus, a Bíblia vai dizer o seguinte, Hebreus 10 a partir do 14: porque com uma só oblação, ou seja, oferta ou sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais sacrifício pelo pecado. Oblação é a palavra do texto. Meus irmãos, o sacrifício foi feito naquela cruz. O sacrifício que Jesus fez, ele não só é por muitos mostrado, ou seja, nos é apresentado Cristo de uma maneira que aparentemente, quando nós aceitamos a Jesus, falamos isso na escola bíblica dominical. Na verdade foi o diácono Maurício, na palavra de terça-feira, ficou gravado no meu coração. Às vezes a gente pensa que não vai ter mais dor, não vai ter mais tribulação, né?
e a gente não vai ter mais dificuldade, vai ser uma vida plena até a salvação. A gente vai ter o carro que a gente quer, o trabalho que a gente quer, ou então nem trabalhar e ter tudo que a gente quer. Às vezes as pessoas têm esse tipo de mentalidade, mas esse é uma visão distorcida do Evangelho. O que Cristo fez por nós na cruz e que hoje nós estamos desfrutando é a graça de Deus manifesta para nós. O maior benefício da crucificação de Jesus Cristo é a reconciliação, é nos chamar de volta para o lugar de onde nós saímos, que é para perto de Deus, que é sermos a imagem e semelhança do Deus Altíssimo, onde Adão ali não tinha ciência do bem e do mal, e quando ele passou a ter, nós podemos ver claramente que o mal tomou conta do coração dele. De lá para cá a humanidade nunca mais foi a mesma. O pecado, um abismo foi puxando o outro, e a gente vê que os homens foram cada vez mais se aprofundando no pecado, e cada vez mais automaticamente se distanciando de Deus. Grande Deus. Mas a graça de Deus manifesta através da vida de Jesus Cristo, ela nos traz muitos benefícios. Um dos benefícios é a justificação. Romanos 5:1 diz: Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, justificados. Agora a palavra diz que nós somos justos. Éramos pecadores, separados de Deus, mas o sacrifício de Cristo, ele nos torna justos e agradáveis, faz de nós amigos de Deus. Tem noção do que é isso? Essa é a maravilha do Evangelho. A maravilha do Evangelho, da Boa Nova, é a reconciliação. A maravilha do Evangelho é sermos amigos de Deus, é sermos filhos de Deus. Aleluia! A justificação, ela nos dá uma identidade. Olha que interessante, antes nós éramos qualquer um. Eu vou falar por mim e os irmãos se identifiquem em cada área. Eu não tinha uma identidade. Eu era levado por caminhos tortos. Às vezes eu me tornava funkeiro, às vezes eu gostava de funk, às vezes eu gostava de sertanejo, às vezes eu gostava de um tipo de menina, de mulheres, e depois eu já queria outras, e eu, nessa vida, sem eira nem beira, sem um destino, sem um rumo, perdido, eu não encontrava prazer, eu fazia várias coisas, complexo como vocês estão entendendo. Eu também não sentia satisfação na vida que eu vivia, porque eu pensava, nossa, meu pai me abandonou desde cedo, e aquilo traz consequências. Isso é uma outra área que nós precisamos tratar também, que são as sequelas, né, do nosso passado. Então eu tentava suprir aquela rejeição de alguma maneira, que fosse me embriagando, que fosse indo para festa, qualquer coisa eu tentava fazer, e eu pensava ser, vamos dizer assim, uma palavra meio que xoxa, mas eu pensava ser o maioral, eu pensava que eu estava arrasando, eu mentia, eu chegava em casa, eu estava com todos os meus medos novamente, quando eu acordava era sempre assim, e aquele ciclo vicioso, e é aí que o diabo nos prende, é quando nós sequer temos uma identidade, ou aqueles que vieram para Cristo, o objetivo de Satanás é fazer você perder a sua identidade, que é a identidade de filho de Deus. Aleluia, nós somos filhos. Quando nós aceitamos a Cristo, há uma promessa sobre a nossa vida. Aqueles que creram e receberam, Ele lhes deu o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade, esse é o nosso papel aqui na terra, é manifestar a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Paulo, no versículo anterior, no verso anterior, ele diz que assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos deste modo. Paulo,
ele revela aqui o porquê que ele perseguia os cristãos, o porquê que ele matava os cristãos, o porquê que ele mandava prender. Porque Paulo ele não tinha a revelação de quem Jesus era. Paulo ele tinha a mentalidade de que Jesus se levantou como um falso profeta para pregar uma nova seita ou algo do tipo. Ele não tinha Jesus como um sacerdote, como um libertador, porque Jesus Cristo havia morrido na cruz, e ele tinha em mente que os discípulos de Jesus eles estavam dando continuidade àquela seita. Eles não guardavam o que a lei dizia, e aí Paulo, doutorado na lei, quando ele via que Jesus falava de justificação pela fé, e a lei ela apenas apontava o defeito, a lei ela apontava o pecado para nós. Você transgrediu, agora tem uma penalidade. Mas Jesus veio, aleluia, para nos dar direito ao arrependimento que nem sequer havia naquela época. Quando Jesus ele perdoa aquela mulher, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus, ele antes de ser entregue à morte, ele já estava revelando a graça, que há muito tempo Deus já mostrava que ela poderia ser alcançada, mas os homens não entendiam aquilo. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente fica se punindo por coisas que a gente cometeu. E dentro da igreja, às vezes a gente vem para a igreja, a gente participa. Paulo ele era um religioso. Paulo ele era um religioso, ele conhecia a lei, ele seguia os preceitos da lei, mas ele não tinha revelação. E nessa noite, falando de aprender a viver como uma nova criatura, eu quero destacar algo muito interessante, que une perfeitamente a campanha de sexta-feira, que é a nossa libertação, transformação e a busca pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele é inevitável nesse processo da nossa vida. Esse processo da nossa libertação, esse processo da nossa transformação, que é da velha criatura caída, pecaminosa, e nos levar, aleluia, ao lugar que nós estamos agora, que nós podemos alcançar se recebermos Jesus, que ainda não recebeu em seu coração, que é cordeiros de Cristo, que é filhos de Deus. É o Espírito Santo quem nos vai convencer disso. Eu cometia essas coisas horrendas, e quando eu vim para o Evangelho, eu encontrei em Jesus Cristo, sabe, o preenchimento que faltava na minha vida. Essa é a palavra. Eu era vazio, eu era sem forma, eu tinha medo, mas eu tentava de qualquer forma. Mas aí Jesus Cristo falou assim: para com tudo isso, abandona o pecado, vem para mim, entrega a sua vida para mim, que eu vou te mostrar um caminho excelente. Aleluia. Você não precisa mais se entregar às concupiscências carnais, ou seja, desejo, aquilo que a nossa carne grita, pede, e que às vezes, quando a gente não vigia, às vezes a gente diz uma palavra maldita, às vezes a gente entra num assunto que não deveria entrar. O Espírito Santo, aleluia, a pessoa bendita que nos convence, ele vem e fala assim: isso não é mais o seu lugar, isso não é mais coisa que você diz, agora o seu vocabulário é outro, agora a sua comunhão é com outras pessoas. Abandona, aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. E vocês sabem o porquê vale a pena permitir que o Espírito Santo ele seja o regente da nossa vida, ele tem a primícia do nosso ser, porque assim como foi cantado aqui, Deus ele quer transformar a nossa vida. Deus ele é o nosso ajudador, ele é socorro bem presente na hora da angústia, aleluia. E quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ter a revelação da palavra de Deus, que eu te falando aqui, você pode até sentir no seu coração, mas quando você chega na sua casa, talvez você vê o problema, talvez você vê a situação, você fala: poxa, o irmão falou boas palavras lá, né? Citou algumas coisas que realmente faz sentido para mim, mas olha aqui esse problema, como é que eu vou vencer? Como que eu posso deixar essa vida que eu estou vivendo? Não é possível. Eu só consigo vencer esse problema, essa luta, através do vício.
ou seja, bebida ou droga, o que for, pornografia que seja, eu vivi nisso, eu sei disso, mas Jesus Cristo me deu a oportunidade de ser uma nova criatura. E é isso que eu quero que você entenda. Eu não quero que você entenda algo muito além da nossa capacidade intelectual, daquilo que a gente consegue entender. Eu quero que você entenda isso, o que está diante de você nesta noite. Cristo, quando Ele morre naquela cruz, Ele morre de braços abertos, e Ele disse: está consumado, Pai. O preço da reconciliação, o preço, a moeda que era contra nós, Paulo diz, Ele aniquilou lá na cruz. E depois ele vem enfatizar na carta aos Romanos capítulo 8, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, glória a Deus. Deixa essa palavra envolver seu coração. Eu tenho certeza que ela vai mudar a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Assim como mudou a minha. Vocês acham que eu tenho capacidade para estar aqui ministrando a palavra? Talvez vocês pensem. Eu pensava quando eu estava aí: aquele irmão fala porque ele nasceu com isso, ele nasceu com esse dom. Não, já expliquei para vocês o meu contexto de vida, a minha história. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele me deu uma nova perspectiva. Ele me fez entender coisas que eu jamais imaginaria entender. Ele me faz viver coisas que eu jamais imaginaria viver. Sabe por quê? Eu não tinha a imagem, ou seja, eu não tinha convivência, eu não tive ensinamentos de como ser um pai para o meu filho. E automaticamente a gente vê na psicologia humana, os estudiosos dizem que você automaticamente, você vai ser aquilo que você aprendeu. E o que eu aprendi? Meter o pé. Foi isso que eu aprendi. Meu pai simplesmente meteu o pé, foi um acaso, ele não quis, foi embora. E automaticamente os estudiosos dizem, as porcentagens, os números, como o Matheus pregou aqui uma vez, dizem que a probabilidade de alguém que foi rejeitado também rejeitar o seu filho, ela é muito grande. Mas sabe o que arde dentro do meu coração? Aleluia! Que o meu filho, ele é uma herança do Senhor. Eu devo cuidar dele como se fosse de Deus, como se ele fosse do Senhor. Ele não é meu, eu apenas tenho que instruir ele no caminho. Eu tenho que criar ele para um homem, e esse homem é Jesus Cristo. Ele é a própria criação, ele é o verbo vivo, ele é o tutor dos tempos, ele é soberano, nada foge do controle dele, nada foge, aleluia. Nenhum pecado nos separa mais, nenhum pecado mais pode nos separar de Deus. E essa é a maravilha do Evangelho. É isso que eu sou grato a Deus. E eu tenho certeza que muitos dos irmãos também são gratos e também têm prazer nessa vida que a gente vive guiada pelo Espírito Santo. Porém, eu também tenho uma palavra para aqueles que ainda não aceitaram Jesus em sua vida. Isso é uma maravilha. Isso é algo sobrenatural, mas que cabe a nós aceitar isso sobre nós. Essa palavra, essa nova criatura. Ser uma nova criatura não é algo muito difícil. Jesus, Ele nos deu a palavra de que Ele enviaria o outro Consolador. Ele enviaria o Espírito Santo, e Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Nós podemos provar e ver que o Senhor é bom. Aleluia, glória a Deus. Esse processo de se transformar em uma nova criatura tem um porquê. E esse porquê é um porquê eclesiástico, é um porquê que a igreja depende de nós. A igreja depende da nossa maturidade. A igreja depende de que nós amadureçamos, que a gente prossiga em conhecer ao Senhor. Não somente a gente fique no raso. Nós somos perdoados, amém, glória a Deus por isso. Nós fomos reconciliados com Deus, temos uma nova identidade, que é de ser filho de Deus. Ou seja, antes pecadores, separados, velha criatura, agora nova criatura, filhos de Deus. O que nós fazemos como filhos de Deus? Nós temos o poder de influenciar.
Nós temos o poder de não reter isso para a nossa vida. Nós temos pessoas que necessitam da nossa maturidade. Antes eu falava, nossa Senhor, eu quero ficar nesse lugar aqui para sempre, que é o lugar de aceitação, que é o lugar de perdão, que é o lugar onde a gente é preenchido. Mas Jesus, Ele nos chama para mais fundo. Ele nos chama para conhecer Ele. E Paulo, quando ele tem a revelação indo para Damasco, eu estudei um pouco e pude perceber que Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios para defender o seu ministério, ele vai defender o seu ministério pelo mesmo motivo que ele perseguia a Cristo. Olha que interessante, pastor. Os perseguidores de Paulo, né? Eles começaram a disseminar que Paulo, ele no caminho para Damasco, ele ficou louco. Quando Jesus aparece para ele ele fica cego. Os irmãos conhecem a história. E aí Jesus aparece com glória e esplendor na frente dele. As pessoas que queriam distorcer o ministério de Paulo e falar que ele era o que ele dizia que Cristo era, que era um homem que estava criando uma nova seita religiosa que se chamava cristianismo. Pessoas estavam atacando o escritor dessa carta. Ele escrevia para as igrejas, ele fundava as igrejas e depois ele era um missionário, ele ia de igreja em igreja. E ele, através de cartas, ele ia edificando a vida da igreja, ele ia aplanando as veredas, ou seja, ele ia orientando a igreja ali. Mas depois ele passa a ser perseguido pelo mesmo motivo que ele perseguia Jesus Cristo. Olha só que interessante. Quando Paulo ele escreve para a igreja de Corinto, para defender o seu ministério, eu fiquei pensando em nós mesmos. Porque eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu quero ficar nesse lugar aqui de aceitação, onde nada mais me fere, onde nada mais, né, é prejudicial. Porque quando a gente vem para o Evangelho, Deus conhece a nossa capacidade. Deus não permite vir tentação sobre nós, além do que a gente possa suportar. E aí a gente cai meio que numa zona de conforto. Aí eu lembro do pastor dizendo, olha, você fica lá na sua casa, falando, o pastor está lá, Jesus vai te pegar. E é mais ou menos isso que acontece, meus irmãos. Porque quando Deus ele tem um propósito para a nossa vida, e eu tenho certeza que não é só para a minha, é para a sua também. Quando não é só para quem está aqui, é para a vida da igreja também. E aí eu falo, não, Senhor, eu quero ficar aqui. Eu não quero mais ser atingido por nada. E aí quando eu li a respeito de que Paulo ele estava defendendo o seu ministério, hoje eu pude me ver e tenho certeza que muitos dos irmãos que estão à frente da obra conseguem ver também. A gente passa a ser perseguido, a gente passa a ter dificuldades que antes a gente não tinha, porque a gente via as coisas conforme o pecado. Eu estava conversando com a minha mãe antes de vir para a igreja, e minha mãe falando, meu filho, você já reparou que quando a gente era do pecado, a minha mãe tem um vocabulário mais antigo, ela fala balacobaco. Aí ela falando assim, quando eu era, né, do balacobaco, eu nem percebia as coisas, eu fazia as coisas, eu cometia pecado, eu não estava nem aí, tudo ao meu redor desmoronando, e eu nem aí. E era mais ou menos isso que acontecia com a gente. Mais ou menos não era isso que acontecia. Porque antes os nossos olhos eram trevas. A gente não tinha a luz do mundo. Ainda não tinha resplandecido o nosso entendimento. E quando a gente passa a enxergar as coisas de outra maneira, quando a gente vê uma pessoa afundada em trevas, igual a gente estava, a gente não consegue se conter. Você se envolve na situação, seja aqui na igreja, a igreja é o principal lugar. A gente não pode ver uma pessoa mal e definhando do nosso lado. Deus está me constrangindo para me falar, a gente não pode ter prazer de ver o nosso irmão mal. Eu não consigo, eu não me vanglorio por isso, mas é uma coisa que Deus colocou no meu coração, que assim como eu um dia fui aceito por Ele, pessoas também precisam ser aceitas. E a maravilha, aleluia, a maravilha da igreja não está na perfeição, não está na perfeição do ser humano. O ser humano não é perfeito, o ser humano é falho,
por isso que nós temos diversidades. A gente às vezes olha para uma pessoa e às vezes a gente não vai com a cara dela. É uma realidade, é uma verdade, mas isso é coisa do ser humano. Só que Paulo, ele está tratando aqui disso, ó. Ele diz: agora eu não vejo mais as pessoas segundo a carne, eu vejo segundo o Espírito. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E por isso muitas das vezes a gente é mal interpretado. Às vezes a gente é interpretado como um intruso, ou às vezes a gente é interpretado como falso. Nossa, esse irmão é falso, você acha que ele se preocupa assim? Você acha que é verdadeiramente isso? Às vezes ele está falando só para poder mostrar para as outras pessoas ao redor, mas não é. Isso é um fruto do Espírito, isso é sinal de maturidade, e isso vai saindo da igreja, a gente vai começando a ir pelo nosso trabalho, que é o lugar que a gente mais fica, na nossa parentela. A gente começa a dizer para as pessoas: ó, está errado isso, eu conheci a verdade, e você não pode viver mais dessa maneira, que isso é contenda contra Deus, o pecado te separa de Deus. Como muitas pessoas dizem, né? Lá no mundo eu conheço muitas pessoas que dizem, não sei se vocês conhecem, mas eu conheço muitas pessoas que dizem assim: eu sou filho de Deus, afundado no pecado, cometendo pecado de todos os tipos, não vou citar aqui, mas as pessoas dizem: não, eu sou filho de Deus, né? Cantam rap, né? Que dizem isso. Eu sinto muito em te dizer, na verdade eu não sinto muito porque é a verdade, é uma mentira, é um equívoco dizer isso. A gente passa a se tornar filho de Deus quando a gente recebe o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Paulo, ele destaca aqui, eu vou procurar e vou ler com os irmãos, que é algo muito interessante, que vai falar a respeito de nós, é um sinônimo, uma identificação de quem é filho de Deus. Aos Romanos 14, 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que interessante essa palavra. Olha o porquê que nós precisamos nos tornar uma nova criatura. Olha porque nós precisamos abandonar o pecado. Olha porque nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo, receber Ele em nossa vida, porque é Ele quem vai nos ajudar a abandonar o pecado. Sozinho nós não conseguimos. A carne milita contra o Espírito sem cessar. Deus me fez entender isso agora. E se não tem o Espírito? A carne nem peleja, a carne vence. A carne vai nos vencendo e um abismo vai puxando o outro. E quando a gente vê, a gente está afundado numa ruína tremenda. Olha só, mas Deus nesta noite está te alertando. Eu não sei em qual área você precisa ser alertado, eu não sei em qual área da sua vida você precisa ser transformado, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: aleluia, dê ouvidos à voz do Espírito Santo, ouça o que o Espírito Santo está te dizendo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Derrama, Senhor. Aleluia, glória a Deus. E para que o Espírito Santo ele tenha vez na nossa vida, a gente consiga ouvir Ele com uma voz audível, a gente precisa renunciar. A gente precisa estar disposto a renunciar aquilo que nos afasta dele. A renúncia, ela nunca vai ser demais. E isso, eu vivo isso. Hoje foi um dia de jogo de Copa do Mundo. Pensa numa vontade que eu estava de comer um churrasco e assistir jogo, e não querer nem vir para a igreja. Pensa numa vontade que gritou dentro de mim, porque esse é o meu lado ser humano. Eu sou um ser humano. Quem sobe aqui não deixa de ser ser humano. Você não vai deixar de ser um ser humano. Você vai continuar sendo um ser humano, mas o Espírito Santo vai mudar o seu interior. Aleluia. E de dentro para fora Ele vai te transformar. Ele vai falar no seu coração. Ele vai de uma forma tão doce, mas ao mesmo tempo tão poderosa, te constranger, que você não vai mais conseguir viver como você vivia antes. Você não vai conseguir mais ter prazer naquilo que você tinha antes. Aleluia, glória a Deus. O Salmo 1 diz, aleluia, que nós devemos ter prazer na lei do Senhor, e esse prazer só vem por meio do arrependimento.
confissão de pecado e a ajuda do Espírito Santo de Deus. A libertação, ela vem através da verdade. Só que se o Espírito Santo, ele não nos revela a verdade, como está escrito em João 16:13 diz assim, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Aleluia. É o Espírito Santo quem nos convence de que essas palavras são verdadeiras. Louvado seja o teu nome, Senhor. Sem o Espírito Santo, são meras letras, que Paulo era guiado por elas. E Paulo, ele perseguiu a Cristo. Por quê? Porque ele só conhecia a letra. Ele não conhecia Jesus como Filho de Deus. Ele não tinha essa revelação. Ele teve no caminho para Damasco. E aí ele foi imputado por louco. As pessoas diziam que ele tinha ficado louco. Por quê? Porque ele teve a plena revelação. E é assim que acontece na nossa vida. Quando a gente começa a abandonar o pecado, quando a gente começa a viver uma nova vida, as pessoas têm muita dificuldade em aceitar isso. E a gente tem que ter essa maturidade. A gente precisa saber que isso é uma verdade. As pessoas vão ter dificuldade em aceitar. Muitas mulheres, né, que vêm para Cristo e o seu marido não, que é o caso da minha mãe, que me criou, ela tem muita dificuldade, porque no domingão meu pai quer churrasco, quer festejar, e ela, hoje não, até 2 horas da tarde eu até fico no churrasco com você, só que depois eu preciso me preparar para ir para a igreja, eu preciso meditar na palavra, e aí Deus está falando uma outra coisa, que é um sinal de uma nova criatura. A gente começa a preparar para vir para a igreja. Eu acredito que da hora que a gente acorda, desde a primeira oração de agradecimento, de consagração a Deus no nosso dia, nesse momento a gente começa a se preparar para vir para a igreja. Porque o Espírito Santo, ele habita em nós, e ele não se aparta de nós em nenhum momento. Só que às vezes a gente começa a viver de uma forma natural, humana. A gente levanta, se quer fazer a oração do caçador, vai ficar marcado, pastor Edson. Se quer, a gente faz a oração do caçador, e aí a gente sai para a peleja, assim, a gente sai para bater de frente com o mundo, sem um revestimento, sem uma oração, sem consagrar a nossa vida ao Senhor. O Senhor, quando a gente acorda, o Senhor fica esperando. Já foi pregado isso aqui na igreja, não lembro por quem, mas falou muito comigo isso. O Senhor fica esperando a gente consagrar a vida a Ele, sabe? Mas às vezes a gente vive de uma forma como um filho independente, sabe? Às vezes a gente macula a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o Espírito Santo, sabe? A gente não nutre essa comunhão, a gente sequer pensa em Deus em determinados dias da nossa vida, e não é bem assim. Quando a gente perde essa comunhão com o Espírito Santo, eu já reparei, vou falar por mim, eu começo a terceirizar a culpa, sabe? Eu começo a terceirizar, eu começo a culpar a liderança da igreja, eu começo a culpar o grupo de louvor, eu perco o prazer de estar no meio da igreja, e aí acontece aí Satanás, ele começa a colocar na nossa mente, é verdade, abandona tudo isso, ninguém está nem aí para você, sabe? Ninguém vai conseguir te ajudar. E tem determinados momentos da nossa vida que isso se torna uma verdade. Sabe por quê? Porque tem momentos da nossa vida que é o próprio Deus tratando nós. É Ele nos tratando, Ele nos fazendo amadurecer. Ele nos fazendo amadurecer na fé. Porque quando a gente amadurece na fé, a gente se torna mais útil na presença de Deus. A gente começa a desfrutar de coisas que influenciam mais o mundo do que o mundo nos influencia. E quando a gente vai amadurecendo na fé, a gente precisa cada vez mais ter a nossa devoção com Deus cada vez mais forte, cada vez mais poderosa, mais dedicada. Isso não pode ser de qualquer maneira, ainda mais para quem está há algum tempo na igreja. Tem gente há tempos na igreja que não conseguem se desenvolver, sabe? Não conseguem chamar Deus de Pai, não conseguem se perdoar, sabe? O maior sentimento ruim que nós vamos ter é a gente próprio não se perdoar,
por aquilo que a gente fez. Sabe, quando a gente reconhece, a gente alcança de Deus misericórdia. Quando a gente reconhece os nossos pecados, a gente confessa, a gente reconhece, confessa, abandona, e a gente alcança de Deus misericórdia. O Evandro citou aqui, e é um salmo que diz isso, Salmo 28, se não me engano. Provérbios. Então, e a gente confessa os nossos pecados, abandona eles, a gente vai amadurecendo, e essa nova criatura vai ficando cada vez mais forte dentro de nós. Só que sabe quando Deus me leva a me exortar, e a exortar também a igreja com amor? Já ouviu falar que quando tem uma briga de escola, e aí você está se encorajando, e você fala, deixa ele é grandão, ele pensa que ele é dois. Quanto maior o homem, maior o tom. Isso também é na nossa vida cristã, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós precisamos cuidar para que a gente não caia. Porque o inimigo está todo o tempo bramando como um leão ao nosso derredor. Porque ao redor está acampado o anjo do Senhor. Se você teme ao Senhor, o anjo do Senhor está acampado ao seu redor. Mas nós precisamos vigiar, nós precisamos nutrir essa nova criatura, que é agora guiada pelo Espírito Santo. Essa nova criatura, ela é guiada pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus. Nós precisamos nutrir essa comunhão. Por quê? Porque senão a gente vai cair. Ninguém, após amadurecer na fé, se tornar um cristão usado por Deus, está isento. Não. A gente precisa entender que nós estamos suscetíveis às mesmas coisas que as pessoas que chegam há pouco tempo na igreja. Só que para nós é uma responsabilidade ainda maior. Só que um galardão ainda maior. Olha que interessante. À medida que nós trabalhamos para o Senhor, Paulo ele diz que as aflições breves e momentâneas desse tempo nem se comparam com a glória que nós há de ser revelada. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Tem umas promessas na Bíblia, meus irmãos, que não só as promessas, mas o cumprimento delas, aquilo que a gente vive, a gente vê que vale a pena, sabe? Tem um louvor que canta que vai valer a pena, do Juliano Som, e vai valer a pena mesmo, sabe? Quando a gente se encontrar com Ele naquele dia, e Ele dizer para nós, sejam bem-vindos, benditos de meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Esse é o maior prazer da nossa vida. Eu não sei em que está o seu prazer. Eu não sei se está no conforto terreno. Eu não sei se está na cura de alguém, de uma outra pessoa. Mas tem vezes que o Senhor olha para nós, e esta é uma noite disso. O Senhor está olhando para nós que estamos aqui, e Ele está declarando para nós que Ele nos ama, que Ele nos quer perto, que Ele quer nos transformar. Essa transformação é para nos levar para perto dEle. Aleluia, glória a Deus. Essa nova criatura que não ama mais o pecado, agora ela ama o Senhor. Glória a Deus. Agora ela tem prazer na lei do Senhor. Ela guarda mandamentos. Por quê? Por que a gente guarda mandamentos? Porque é um sinal de que nós amamos a Deus quando nós guardamos a sua palavra. Jesus nos disse, aqueles que me amam têm os meus mandamentos e os guarda. Sim, nós precisamos ter a Bíblia como nossa regra de fé. Às vezes a gente se apavora com governos que se estabelecem e que não era como a gente esperava, mas às vezes a gente esquece da palavra de Deus, que é o que rege a nossa vida. Teve um tempo que eu fiquei muito ligado à política, né? Eu falava, Senhor, se a esquerda assume o governo do país, ou seja, o Lula, nossa, meu Deus, vamos implantar ideologia de gênero nas escolas, né? E aí, como é que eu faço com meu filho? E aí o Senhor falou para mim, maior, Ele me fez lembrar, né? Maior é o que está com você do que o que está no mundo, meu filho. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa dedicar tempo. Sabe, você precisa abrir mão do seu conforto terreno. Sabe, antes eu tinha um desejo, sabe, uma vontade de jogar no celular. Eu estava viciado, essa é a verdade, a Júlia sabe. Brigava com ela, no passeio jogava,
No serviço, horário de serviço eu jogava, crente, estava na mesa do som já e crente, só que eu não conseguia enxergar esse defeito meu, e estava tomando conta da minha vida, eu estava viciado, e ali a minha casa indo para a ruína. Já testifiquei aqui uma vez a respeito de que o Miguel estava tendo uma diarreia atrás da outra, e eu não estava entendendo aquilo, só que aquilo era fruto, sabe, da minha desobediência. Eu não estava dedicando tempo para ele, e quando eu ia lidar com a minha esposa, eu não sabia como lidar. A maioria do tempo era discussão, era briga, era divisão, e é isso que o diabo quer de nós. O diabo quer que a gente se divida, mas Deus, aleluia, o Senhor, Ele quer nos orientar através da sua palavra. Ele quer que sejamos uma nova criatura, que não se prende às coisas terrenas. Não podemos. Vivemos na terra, já enfatizei isso, somos seres humanos, nós precisamos de trabalho, nós precisamos de carro para se locomover, precisamos, mas tudo isso é secundário. A primazia da nossa vida, os pilares da nossa vida são baseados na palavra de Deus. A nossa alma, ela é eterna. O livro Uma Vida com Propósito me fez essa pergunta, e faz a todos aqueles que lerem: você foi criado para ser eterno. Deus te criou para ser eterno. Isso te alegra ou te preocupa? Onde você vai passar a sua eternidade? Olha só a pergunta que o livro nos faz. E aí eu peguei e falei assim: nossa, Senhor, graças a Deus eu entreguei minha vida para Ti, né? Graças a Deus eu vou passar a minha vida na eternidade. Só que ao mesmo tempo, quando a gente fala com Deus, Deus também fala com a gente. Essa é a maravilha. O nosso Deus não é Deus de bronze, não é Deus de prata, e Ele não é Deus de ouro. O nosso Deus é um Deus vivo, e Ele está a todo tempo, nos ouvindo, e Ele também está nos aconselhando, como um pai aconselha seu filho. Assim é Deus também para conosco, porque nós temos o Espírito Santo aqui dentro, e quando a gente pensa estar firme, o Espírito Santo vem e Ele nos mostra: você está vendo isso? Você está vendo porque a sua casa está indo para a ruína? E aí você até se surpreende: não, Senhor, mas eu sou crente, como que está indo para a ruína? Aí Deus vem e fala assim: como eu já testifiquei, você está vendo as diarreias do seu filho? Frutos de desobediência. Você está dedicando mais tempo a uma coisa tão fútil. Depois que eu pude perceber, às vezes eu falo para o Senhor, Senhor, que as pessoas consigam perceber, através do Teu Espírito Santo. Eu não me glorio, porque se fosse por mim, eu estaria jogando no celular até hoje, porque isso são coisas que a carne deseja, mas o Espírito Santo transformou isso em mim. Ele transformou. Eu dou glórias, eu dou graças a Deus, e assim como eu tenho certeza que você também já foi transformado, mas às vezes a gente não percebe que o que nos tira a bênção, muitas das vezes, são os nossos próprios desejos, as nossas próprias concupiscências, diz as palavras, que são os nossos desejos. Tornar mais fácil a fala, os nossos desejos, eles nos afundam, ele faz com que aquilo que era para ser bênção na nossa vida, que é o nosso filho, que é a nossa esposa, que é a comunhão com os irmãos, com a igreja, se torne algo pesaroso, se torne algo difícil para nós. Isso é fruto da carne. Sabe por quê? Porque a carne, ela se inclina para o pecado, e o Espírito, ele se inclina para a vida, para as coisas que são eternas, E o celular, eu consegui perceber que era algo terreno, passageiro, era algo que não tinha importância nenhuma. Só que eu passei a perceber, eu falei: Senhor, meu casamento é eterno, a minha família é eterna. A criação do meu filho é muito mais importante. Ele pode ser um futuro sacerdote do Senhor, um intercessor, ele pode ser um futuro músico, mas às vezes a gente não enxerga dessa forma. O diabo não permite que a gente enxergue dessa forma. A gente traz tudo para o natural, antes eu não dedicava tempo para ele, e aí menino chorão, não sei o que, mas você tem que ser homem. Falava para a Júlia: não, você tem que amadurecer. Que nada, eu era o pior de todos, eu era para ser o cabeça, mas mal estava sendo cauda, porque eu conhecia
anuncia a verdade. Essa verdade ela é poderosa, essa verdade ela transforma, essa verdade ela é mais forte do que qualquer poder que tente se voltar contra nós, qualquer domínio das trevas. A palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada, ela resplandece o nosso entendimento. Aleluia! Isso é maravilhoso, meus irmãos. Eu não estou dizendo algo aqui para menosprezar os irmãos, não estou aqui me vangloriando. Eu estou aqui dizendo para você que é possível, tudo é possível ao que crê, tudo é possível. Você pode se tornar uma nova criatura, você pode vencer o mundo. Sabe que você precisa ter fé em Jesus Cristo, ter bom ânimo e estar firmado na palavra, aleluia, e permitir que o Espírito Santo, ele guie a sua vida, ele te leve a um estágio de maturidade de fé. E quando nós atingimos a maturidade de fé, como eu já introduzi aqui, a gente consegue separar aquilo que é importante daquilo que não é mais importante, daquilo que não tem mais importância. A gente passa a orar, a gente passa a entender a necessidade da oração. Eu não sei se é um famoso cristão, teólogo, eu não sei se é John Piper ou John Wesley, que escreveu a seguinte frase: eu não sabia a importância da oração até entender que a vida ela é uma guerra. E quando o Espírito Santo ele resplandece o nosso entendimento através da palavra, a gente passa a entender que nós estamos vivendo em guerra, que o diabo ele quer levar a nossa alma para o inferno, e não só a nossa, mas também de toda a nossa família para o inferno. E aí a gente consegue, através do Espírito Santo, através da maturidade, da leitura da palavra, que isso não é um bicho de 7 cabeças, isso cabe a nós também, ter um pouco de força de vontade. Depende muito de mim. Eu não quero, a carne não quer, mas é necessário. Se eu quero ser alguém influente para o meu filho, se eu quero ser alguém influente para a minha família, para as pessoas, se eu quero ser um reconciliador, porque Paulo ele está tratando dessa questão quando ele diz para eles: vocês agora são uma nova criatura, se vocês foram reconciliados com Cristo e agora vocês são os anunciantes dessa reconciliação. Se eu quero reconciliar alguém com Deus, eu preciso ter uma mudança de comportamento. Você precisa ter uma mudança de comportamento. E o Espírito Santo ele está muito interessado que você se permita viver essa nova vida, se permita viver esses novos prazeres, se permita ser preenchido. Assim como eu disse que eu não era preenchido, eu era vazio, agora eu sou preenchido, aleluia, glória a Deus. Agora nada mais, me abala emocionalmente. Antes eu vivia chorando, eu vivia disperso, eu não tinha direção, mas agora eu tenho. E é isso que eu quero anunciar para você: a direção, a perdão, a plenitude de vida, a plenitude, essa nova criatura que você vai viver. Eu profetizo sobre a sua vida que você será uma nova criatura, que eu serei uma nova criatura, e nós desfrutaremos dos benefícios de Deus, nós alcançaremos a maturidade de fé, para que nós possamos buscar os dons do Espírito Santo. Porque quando nós somos carnais, nós buscamos as coisas que são da carne, mas quando nós nos tornamos espirituais e amadurecemos na fé, que é um dos temas aqui, o subtema da campanha de sexta-feira, que é a busca pelos dons do Espírito Santo, ela só vem com a maturidade. Quando a gente ainda está conectado às coisas carnais, a gente não quer revelações do Espírito Santo, a gente imagina isso como algo distante da nossa vida. Só que quando a gente passa a ser uma nova criatura, passa a viver como nova criatura, mediante a misericórdia de Deus, a gente vai entendendo o porquê dos dons, que os dons são necessários para a edificação do nosso irmão. O nosso amor muda. O amor que era para si próprio e que estava procurando uma direção, agora ele foi transformado em uma nova criatura que sabe a sua identidade de filho. Eu quero enfatizar isso sobre a sua vida. Agora você, como filho de Deus, você quer agir como um filho de Deus, você quer reconciliar pessoas, e para isso você vai precisar dos dons, e o Espírito Santo é o que opera tudo e em todos. Clame pelos dons do Espírito Santo, permita que esse Espírito maravilhoso seja o regente da sua vida, ele guie você, ele oriente você, amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, as suas palmas vão ao nome do Senhor.